Olá, pessoas incríveis da internet, tudo bem com vocês? Hoje vamos reagir ao desenho mais adulto da Cartoon, O Incrível Mundo de Gumball. Aqui embaixo minhas redes sociais para caso vocês queiram me seguir em alguma delas, galera. Aqui no cardzinho o vídeo da semana passada para caso você tenha perdido. E vamos ao que interessa, né? Sem muita enrolação, logo depois da nossa vinhetinha. Já tô com ele aqui, galera, e vamos ao que interessa, né? Play. Tá um pouquinho alto, vou abaixar aqui, né? Tá bom agora, né? Tá bom, né? Eu sei como eu sempre começo os vídeos aqui no canal. Realmente já se tornou meio repetitivo e até clichê, mas eu não consigo me conter. Ah, só contextualizando, eu descobri esse canal recentemente. Então, como ele tava com um vídeo legal de um dos desenhos que eu mais gosto, que é o Gumball, resolvi fazer o react, né? Mas vamos lá. Todos esses sentimentos que correm nas minhas veias, todas essas memórias vagando pelo vasto mar da minha mente, tudo isso me leva para um mundo totalmente diferente. A pureza, a parte única de viver apenas pelo desenho passando ali na TV, é lindo, cara, é inspirador e algo que a gente nunca pode perder. Eu lembro da época que eu era criança, de ver tantas pessoas mais velhas falando dos desenhos que eu assistia como se fossem piores do que os que ele assistiu. Não muito diferente do que a gente... Não, e isso acontece em toda geração, né? Sempre vai ter um velho adulto para falar que o desenho que você assiste é ruim e que só o desenho dele de lutinha que é bom. Ok. Deixa eu falar, né, gente? Tem gente que fica feliz assim, né? Vamos que vamos. A gente faz com os desenhos atuais. E o desenho que eu vou falar agora não só marcou minha vida, mas também me provou que a gente não deve julgar um livro pela capa. Certeza. Meu, eu gosto demais de Gumball. Melhor dupla. Gumball O e Incrível Mundo Darwin. de Gumball é um desenho que engana. Engana pelo Perfeitos. estilo, engana pelo humor, que inicialmente pode parecer mais um dos desenhos estranhos e bizarros, sem sentido, que só fazem humor desnecessário sem motivo nenhum. Um desenho sem alma, sem cérebro, sem complexidade ou profundidade, como sei lá, tipo Titio Avô. Mas Gumball é um caso muito diferente. É um desenho que vai muito além. Aqui a gente tem uma sátira dos próprios desenhos infantis. Não, o Gumball ele vai muito além em muitas coisas, só que a galera não consegue ver porque tem preconceito com o desenho. Mas, meu, o desenho critica muita coisa e ele fala sobre muitas coisas atuais. É assim como o Irmão do Jorel também faz essa... É incrível, o Irmão do Jorel é incrível. Eu não tenho muito o que falar sobre esse desenho também. Se utilizando de um mundo supostamente infantil para trazer temas adultos e falar sobre coisas muito importantes, seja sobre nossa sociedade ou sobre crescimento no geral. O desenho surgiu quando a Cartoon Network da Europa foi criada em 2007. Ben Bocquelet, o futuro criador do desenho, entrou para o estúdio que pediu para que todos os seus funcionários apresentassem suas próprias ideias para o canal. Ele decidiu simplesmente pegar alguns personagens rejeitados que ele havia criado para comerciais, quando ele trabalhava numa empresa de comerciais, aleatórios, e juntou todos eles em uma série ambientada em uma escola. A ideia era... É legal que agora eu tô sabendo da história, eu não sabia como tinha sido criado o Gumball, né? Perfeito esse vídeo, então vai ser. Afinal, seria uma série sobre personagens de desenhos animados que foram rejeitados e nunca se tornaram um desenho de verdade, vivendo todos juntos em uma escola aprendendo a ser desenhos de verdade. Mas a ideia acabou mudando futuramente, já que os executivos acharam que era muito inteligente para crianças, então ele só apresentou um conceito mais básico de uma família. Existiu um episódio piloto nunca lançado na Cartoon, que foi apresentado para o vice-presidente da Cartoon, que adorou a ideia. Esse piloto acabou saindo para o YouTube lá em 18 de janeiro de 2013. Legal, vou procurar. A base em si não era muito diferente da versão final e a maioria dos personagens que apareciam eram os mesmos. Gumball era um gato, Darwin um peixe, tudo era igualzinho, só mudando o traço do desenho. Ela foi exibida pela primeira vez em 3 de maio de 2011 internacionalmente. No Brasil, a série teve a sua estreia no Cartoon. E a arte de Gumball também é incrível, né? É uma coisa realismo com surrealismo, com desenho, com objetos do nosso mundo real. É perfeito. E esse desenho, Gumball, é o ápice da criação pra mim, porque é muito bom e é genial ele. Cartoon Network no dia 4 de setembro de 2011. Os primeiros 10 episódios foram animados de forma diferente dos episódios posteriores. Todos os episódios têm mídia mista, com dinossauros CGI, misturados com bolas de argila feitas em animação, flores 2D, stop motion e fantasmas feitos na edição. O que eu falei sobre a momentos, edição, né? Até vira um jogo RPG 16 bits
como em um dos episódios que é completamente ambientado um jogo. Ele vira Naruto do nada, com um estilo de anime que foi feito inclusive por uma empresa que faz animações de anime e é um misto de diversos estilos Nossa, diferentes, sensacional, o que né? é o maior diferencial da série, além de momentos literalmente em live action, quando mostrava os fundos para dar um senso maior de realismo e também dar uma identidade maior ao desenho. Eu nem preciso explicar a premissa, né? Gumball Watterson é um gato azul de 12 anos de idade que frequenta a escola secundária na cidade fictícia de Elmore, acompanhado pelo seu irmão, um peixinho, o Darwin, que sim tem o nome baseado em Charles Darwin e no peixe de Darwin, que é um peixe com pernas usado como símbolo do darwinismo. Juntamente de outros membros da família, a irmã a Anaís e os pais Nicole e Ricardo, além de quase infinitos personagens secundários. Mas como eu disse, o desenho é muito mais do que isso. Então, vem mergulhar comigo aqui. Cada personagem, independente de qual for, e principalmente... Eu não sabia que assim que tinha sido a produção. É muito legal que ele tá mostrando pontos que eu desconhecia sobre a criação do desenho. envolvendo a família Watterson, é composta de personagens que são estereótipos de personagens comuns de desenho animado. Nicole é aquela mãe trabalhadora, Ricardo é aquele pai burro e despreocupado, como Homer Simpson, Gumball é a criança exagerada, irresponsável e meio idiota, Darwin é aquele personagem de suporte do protagonista, o melhor amigo dele, e a Anaís é a irmã mais nova, inteligente e irritante. É quase como se o criador reconhecesse os arquétipos que a gente vive anos presenciando em desenhos animados e os colocasse juntos Isso no seu mesmo. lugar, como uma família disfuncional. A versão definitiva de personagens de desenho animado. Quando os primeiros desenhos surgiram, e eu tô falando isso lá atrás mesmo, eles eram como representações de traços dos seres humanos da vida real, mas com o tempo eles foram se tornando versões exageradas de nós, não seguindo totalmente a risca, tendo seus traços colocados ao máximo, como caricaturas mesmo. A questão é que chegou num ponto que até mesmo essas caricaturas saturaram, então foram criadas paródias dessas mesmas caricaturas, expondo através delas comportamentos da vida real, criando paralelos que zombam das situações que nós, seres humanos ridículos, nos envolvemos. Ou seja, o desenho é autoconsciente Sim, da realidade. ele é autoconsciente E é da essa realidade a palavra mesmo. que define o incrível Ele sabe que ele é um desenho, e isso que torna ele mais genial ainda. mundo de Gumball, autoconsciência. Autoconsciência que, ironicamente, vai sendo desenvolvido durante toda a série até o seu episódio final, já que durante a própria série os personagens percebem que estão no desenho animado, ou pelo menos uma realidade em que os seus atos não possuem consequências realistas, como no episódio final da segunda temporada, em que os Watterson sofrem as consequências de todas as coisas absurdas que eles cometeram durante o desenho. E tudo isso definido em uma multa de, tipo, milhares de dólares, como se finalmente a realidade tivesse sido modificada para que todos sofressem as consequências. Isso faz com que a família comece a entender as bases da sua realidade, percebendo que tudo de horrível que fizeram até ali sempre era resolvido de forma fácil ou despreocupada, quando as situações ruins chegavam ao seu extremo. Assim a família decide deixar as coisas piores e mais piores até que elas se resolvam, como em todas as vezes, como se fosse mais um episódio de um programa aleatório. Que estranho, parecia que a mulher Gnome achava que coisas que a gente já fez têm consequências agora. Tem algum adulto em casa? Viram, velho? Isso é autoconsciência. Assim a gente vai explorar as temporadas e subtextos incríveis presentes nessa obra-prima. Seja o traço... Não, e Gumball tem muito subtexto. É incrível. Só você que nunca assistiu a obra, parando pra assistir e ver o quão genial é esse desenho. da animação se alterando durante as temporadas, se tornando mais realista e único, ou os temas adultos que a série acompanha. E por mais que a mais marcante seja que o Darwin fala do presidente do Brasil, Você acha que o mentiroso consegue dizer, Darwin? Você pode ser ator, o banqueiro, o advogado, ou melhor ainda, o presidente do Brasil. É isso aí. ou quando o João Banana aparece vendo pornô de laranja, quando ela critica os fãs chatos que não querem mudanças em filmes. Tem um episódio em que os dubladores americanos dos personagens foram alterados, já que eles cresceram, então a voz dos dois vai mudando durante o episódio, como se fosse a puberdade mesmo. Vamos pra sempre! Irmãozinho, você tá bem? Tem um episódio falando das consequências de trabalhos em fábricas. Com férias estendidas e salários aumentados, com tudo isso agora não estamos mais aflitos. Graças a Senhor e seus dois filhos esquisitos. Os erros do passado, um falando de fãs obcecados que fazem fanfics bizarras, os envolvendo com seus ídolos em casos amorosos, uma fã maluca criando uma obsessão bizarra pelo Gumball e pelo Darwin, a Sarah que encontra um caderno com a logo da Cartoon Network na frente, capaz de mudar toda a realidade do desenho, que ela usa para criar chips de todos os personagens da cidade, o que é meio bizarro e problemático, que acontece muito no Twitter, por exemplo, e tudo bem acontecer, desde que seja saudável, pelo amor de Deus. O desenho sendo autoconsciente de uma cópia
cópia coreana de Gumball feita na vida real, que aparece no próprio desenho, com eles inclusive se encontrando, comentando como cópias são crimes, e eles deveriam ser algo Sensacional, único. né? A senhorita Simio meio que assediando o diretor da escola, a família Banana presa. Ah, eu me lembro desse episódio do assédio. Eu cheguei a ver na Cartoon mesmo. Fim temporal, sem nem ao menos poderem pedir ajuda, como na cena da pizza, tendo que repetir todos os atos ridículos que eles cometem durante os episódios, sendo travados como personagens ridículos e rasos que os criadores definiram que eles deveriam ser. Isso é autoconsciência, é o desenho autoconsciente de que existem personagens que são simplesmente ridículos e que não tem nenhuma profundidade. Tem a cena incrível em que o Gumball e o Darwin derrubam uma pizza que é tratada como um bebê por um casal de pizzas. Tem paródia de Karate Kid, como o episódio dos suéteres, o episódio do micro-ondas, um que o Steve pequeno demonstra a síndrome de superioridade que adultos exercem sobre crianças indefesas, um futuro incestuoso do Gumball com Darwin, quando Gumball infla o Alan, fazendo claramente uma referência a coisas orais, falando sobre ansiedade e inseguranças psicológicas, o episódio que conta a origem do Darwin sendo um peixe vendido pro Ricardo por um cara estranho na rua, ou quando o Gumball aprende a ganhar qualquer discussão usando técnicas da internet, que é um episódio que direto posta um trecho no Twitter. Esse episódio específico sobre ganhando debate com técnicas da internet, meu, tem que assistir. Claramente você já deve ter visto algum pedacinho dele no Twitter ou no YouTube, em algum lugar, porque é sensacional. E o quê? Pessoas crentes não deviam ter orgulho do que são. É claro que não, quer dizer, pergunta pro médico, ele Porque já supõe que o médico é homem. Aí, ó. Já supõe que mulher não pode ser médica. Sim, cara, é muita coisa, mas acreditem, tem muito mais do que isso. Não só essas piadas pesadas, mas ao invés de falar sobre amizade, coisas fofas que nos inspiram nos desenhos e puras, a série investe em coisas mais adultas mesmo. As decepções da vida adulta, depressão, amizades tóxicas, chefes abusivos, como o chefe da Nicole, dinheiro, como no episódio final da terceira temporada, que os Watterson perdem todo o seu dinheiro e ao longo do episódio a animação vai diminuindo em qualidade, expressando o desespero da família. Tem depressão, tem censura, tem divórcio, tem adoção, moralidade, significado da vida. O desenho tem um pouco de uma vibe retratando a maioria dos adultos. Nossa, muito como legal, robôs né? corporativos. Eu ainda não cheguei, eu devo estar lá na segunda temporada, mais ou menos, né? Tô assistindo ele pela Netflix. Pelo jeito, esse episódio final é incrível, né? Tentes que nem ao menos sabem o que fazer pra viver. A maioria dos programas realmente ensina os filhos a seguirem seus sonhos e permanecerem otimistas, mas poucos se dão ao trabalho de explicar por que isso é tão importante e o que pode acontecer se você aceitar as expectativas da sociedade. E aqui ele mostra claramente, com inclusive um episódio discutindo sobre liberdade e segurança, e nesse episódio o Darwin vira meio que um ditador e ele faz de tudo para proteger as pessoas que ama, acima da liberdade deles. É um pensamento não egoísta de certa forma, mas ao mesmo tempo totalmente egoísta. Piadas não são permitidas por serem ofensivas, sua família não pode sair de casa, tudo sai de mão. O episódio mostra de forma pura o que acontece quando a gente dá nossa liberdade pros que têm poder. Enfim, tem tudo em forma de sátira, um humor autorreferencial. É algo que parece sem sentido inicialmente, mas na verdade é totalmente consciente. A gente ri das cenas, não só por elas serem engraçadas, mas por elas serem totalmente reais. É, Como se a é nossa isso própria mesmo. realidade estivesse sendo usada contra nós mesmo. E ao mesmo tempo que isso machuca se feito de forma séria, aqui nos deixa felizes. E como enfrentar alguma coisa que a gente sempre tem Porque a gente meio que vai aprendendo com o desenho também. Não tenho o que falar sobre esse desenho. É genial, galera. Genial. que enfrentar todos os dias as nossas inseguranças, medos, problemas, preocupações, tudo isso, só que de forma cômica, de forma leve. O humor da série pra mim é um dos melhores que eu já vi, sem exceção. Eu sou apaixonado nessa série, sendo a minha favorita dessa época. É exagerado, tem o rosto do Gumball em algumas cenas, pode ir de super fofo pra super bizarro. Isso faz parte do humor do absurdo que a série assume, e é visível que os animadores se divertiram fazendo isso. A série vai se tornando cada vez mais uma paródia de outras séries da cultura pop, com os personagens quebrando a quarta parede a partir da quarta temporada. Como eu disse, eles vão se tornando autoconscientes da sua própria existência. Como eu disse, cada personagem traz uma crítica específica envolvendo o nosso mundo. Penny, por exemplo, é literalmente um ser sobrenatural, capaz de mudar de aparência independente de qual for, mas vivendo dentro de uma casca, com o próprio pai da Penny sendo contra a garota sair dessa casca. A
algo que é uma crítica óbvia ao controle parental exercido por muitas famílias que não permitem que seus filhos sejam as pessoas que eles são de verdade. E a única forma de se revelarem é através da rebeldia e indo contra os que o oprimem. A história fala muito sobre legado e o quanto a gente deve levar ele ou não, mesmo não sendo o nosso destino ou o que a gente quer, ou quando o Ricardo tem medo de voltar para esse... A maioria dos episódios tem um assunto sério, onde que eles conseguem tratar com sátira, e no final aprendem uma lição, dando assim uma lição, ensinando o público, nós que estamos vendo, algo sobre aqui a realidade. Não sei se ficou muito claro ou ficou confuso tudo que eu falei, né? Escola de novo por ter traumas e inseguranças envolvidas com a escola em seu passado, demonstrando como essas estruturas podem nos afetar pro resto da vida, com o personagem simplesmente querendo se sentir suficiente, cara. E mesmo quando ele é incompetente de fato, no caso do Ricardo, seja no episódio que ele arruma um emprego ou em outros, nunca é por mal, mas porque o universo acaba querendo que o personagem não tenha um emprego de verdade. Cara, quando ele consegue emprego, o universo começa a colapsar, como se fosse o destino dele só ser um pai irresponsável do desenho animado. A quinta temporada tem um episódio Escolhas, um dos episódios mais emocionantes do desenho, focando na Nicole revivendo os eventos do dia que conheceu o Ricardo e se perguntando se a sua vida teria sido melhor se ele tivesse feito as coisas de forma diferente. O episódio explora o quanto os pais da Nicole foram responsáveis pelas inseguranças dela como adulta, com o desenho reconhecendo o quanto esse tipo de criação pode ser abusiva e prejudicial, com as crianças levando pra vida os seus problemas, ficando com eles. Carrie Kruger é uma fantasma de 12 anos, uma especialista no mundo sobrenatural. Como ela é filha de um mortal e um fantasma, Carrie pode ser vista como elo entre os vivos e os mortos. Ela pode frequentemente realmente parecer fria e distante das pessoas, mas ela acaba criando um relacionamento com elas. E o interessante é que todos os personagens têm algo a lhe dizer. Você aprende muito com cada um dos personagens em si. Darwin, que é muito fofinho, mesmo eles sendo tão diferentes entre si. Falando ainda dos personagens, tem a Tina, que é um dinossauro gigante dublado pelo Guilherme Briggs, o Boberto, que é um robô, Leslie, Masami Yoshida, Suzy, Terry, Carmen, Batata, Policial Rosquinha, tem a mãe do Ricardo que se casa com um rato e tem muito mais. No final da quarta temporada, o desastre, a vida de Gumball é lentamente arruinada pelo seu maior antagonista, Rob, que descobriu um controle remoto universal que pode controlar seu mundo de desenho animado. Afinal, existe uma realidade alternativa no desenho, chamada de O Vazio, onde os personagens e objetos do mundo, particularmente de Elmore, são apagados do mundo por serem erros, como até mesmo uma versão inicial do Darwin podendo ser vista nesse mundo. É como se todos os personagens ali realmente existissem dentro do desenho. Isso é genial. Tipo, a gente tá assistindo uma realidade alternativa, e todo esse plot é levado em frente até o grande final da série, onde um superintendente entra na escola de Elmore, que é um personagem feito completamente em live action, criticando a qualidade da escola. Ele começa a banir todo o comportamento de desenho animado e transformar todas as pessoas em realistas para eventualmente fazê-las agir como ele, como em live action. Gumball e Darwin correm para salvar todo mundo e conseguem mudar tudo de volta ao normal, apenas para descobrir que o superintendente é na verdade o Rob, disfarçado, podendo controlar toda a realidade ao se tornar consciente de que na verdade aquilo tudo era um desenho. Ele tenta justificar suas ações e avisar todos sobre um evento não especificado, um evento que de forma subjetiva, muito provavelmente é o cancelamento da série. Rob acorda na escola tarde e de noite, depois de ter sido espancado por todo mundo, já que ninguém confiou nele, já que eles escolheram viver na ignorância, mas o vazio se abre embaixo dele e engole o resto da escola. A cena congela conforme as notas distorcidas dos créditos são reproduzidas, como se o desenho animado tivesse sendo destruído. E enfim, Gumball acaba. Não é como se a série tivesse acabado mesmo, mas como se toda uma realidade alternativa consciente tivesse acabado. Isso, né? É genial. Claro, tudo isso vai ter uma finalização no filme, que já vai sair na HBO Max, se não me engano sai ano que vem. Porém, ainda assim, é genial. É um dos sinais mais assustadores e criativos que eu já vi pra um desenho, mano. E sério, eu tô muito ansioso pra esse filme pra ver o que vai rolar. Lembrar desse desenho é pura e especial. Eu não sabia que ia sair um filme. Claramente eu vou assistir e claramente vai ser genial, né? Nostalgia, não tem como esconder o que eu sinto. Afinal, essa época foi muito boa, cara. Essa época passava Hora de Aventura, Apenas um Show, Gumball. E esse mês mesmo a gente vai ter muitos vídeos falando sobre esses desenhos dessa época e também nos próximos meses. É legal lembrar que os desenhos também eram muito únicos e especiais, sabe? Depois a gente ter vários desenhos de ação ali entre 2000 e 2010, a gente começou a ter uns desenhos mais autoconscientes, uns desenhos que pararam de ser tão sérios, mas começaram a trazer paródias e sátiras. Isso é muito inteligente, mano. Começar a trazer assuntos sérios pra debater, né? Desse tempo. Não que hoje em dia não tenham desenhos assim, na verdade tem vários, mas naquela época são os desenhos que a gente amava quando criança.
Enfim, eu espero que a gente não esteja preso em uma realidade animada e a gente tenha que lidar com as consequências disso, né? Né, gente? Muito bom, hein? Excelente o vídeo, galera. Eu não sabia sobre tudo isso que ele veio mostrando aqui. Tinha coisas que eu não sabia, já que eu só acompanho a série, teoricamente, na TV, né? Mas Gumball, pra mim, sempre foi um desenho genial, que foge da curva. Já que ele pode trazer e debater vários assuntos que normalmente a gente não vê o pessoal debatendo em desenhos. Aqui embaixo, galera, minhas redes sociais, para caso vocês queiram me seguir em alguma delas. Aqui no cardzinho, o vídeo da semana passada, para caso você tenha perdido. E muito obrigado, galera. A gente se vê na semana que vem com o próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, povo!